paz do Senhor, crianças, tudo bem com vocês? Espero que todos vocês estejam bem. Nós estamos bem, com muita saudade de vocês. Mas estamos aqui reunidos estamos juntos para cultuarmos ao Senhor. Só Ele, só o nosso Deus é merecedor que a gente reserve um tempo nosso todos os dias, não só de domingo, hein? Todos os dias para orar, para ler a Bíblia, para louvar, só Ele merece isso. E nós vamos fazer isso hoje juntos, certo? Vocês já sabem que no domingo à noite nós estamos estudando no culto o fruto do Espírito. Olha só, eu e a tia Josiane estamos apresentando para vocês o que a Bíblia descreve como fruto do Espírito. Vocês sabem que o Espírito Santo nos concede esse fruto e esse fruto precisa crescer em nós. Hoje nós vamos falar o último aspecto desse fruto, a última parte desse fruto. Nós já estudamos todos eles, mas antes de nós chegarmos à última parte desse fruto hoje, vamos fazer uma oração? Vamos falar com Deus? A Bíblia diz que quando a gente ora, Deus ouve. E mais, a Bíblia diz que Ele se inclina para ouvir a nossa oração. Você já sabe que orar é falar com Deus. Então nós vamos orar, vamos falar com Deus. E sabe o que a Bíblia diz também? Que quando a gente clama, quando a gente fala com Ele, quando a gente ora, Ele responde com milagres, com bênçãos. E é isso que Ele tem para mim e para você, porque Ele é o único Deus e Deus poderoso. Então vamos orar? Fechem os olhos e vamos falar com Deus. Senhor Deus, muito obrigada por este culto, por mais uma vez estarmos reunidos no Teu nome, Senhor, para Te louvar, para aprender mais de Ti, para conhecer a Tua palavra. Ó Deus, para aprender que este fruto tem que crescer em nós, em nossos corações. Deus, continua nos abençoando, abençoa cada criança que está assistindo a esse culto, Senhor, abençoa o lar, abençoa o papai, a mamãe, dá saúde, Senhor, abre as portas de emprego, Senhor, o Senhor sabe qual é a necessidade, o que cada lar tem pedido ao Senhor, cura, Senhor, nós sabemos que o Senhor pode curar, pode fazer milagres, por isso estamos aqui pedindo a Deus a Tua misericórdia sobre nós. Pedimos também para que o Senhor abra os nossos corações, para que a Tua palavra esteja em nós, em nosso coração, para que a gente não peque contra o Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Olha só. Hoje nós vamos falar sobre o aspecto fidelidade. Olha só. Fidelidade. Vamos falar sobre esse aspecto. Vocês viram que é um fruto só, mas que tem várias partes. E esse fruto que tem várias partes precisa crescer em nós de forma igual. Nós precisamos ter fidelidade, nós precisamos ser benignos, né? Ter benignidade, nós precisamos ter paz. Tudo isso precisa estar em nós crescendo, porque é um fruto, né? E ele cresce. Amor. E vocês vão se lembrar aí qual que é o versículo que diz isso na Bíblia? Ó, paciência. Você precisa ter paciência, eu preciso. E às vezes a gente passa por algumas situações que... Ai, perdi a paciência. Acontece, mas a Bíblia diz que esse fruto que é colocado dentro de nós está crescendo. Hoje você perdeu a paciência por uma coisa muito pequena. Amanhã você já vai estar mais experiente. Vai falar assim, ai, não vou perder a paciência por isso. Senhor, me ajuda a ter paciência, me ajuda a ter paz, me ajuda a ser mais benigno. Principalmente, me ajude a ter domínio próprio. Eu preciso me dominar, eu preciso saber o que te agrada, o que eu vou fazer, se o que eu vou fazer realmente te agrada, é bom para o Senhor, é bom para mim, não vai te desagradar. Então eu preciso me dominar, certo? Para eu ter a alegria que vem do Senhor, a alegria do Espírito Santo. Olha, nós estávamos falando sobre domínio próprio, sobre paciência, sobre mansidão, né? Tem tudo a ver com mansidão e bondade, que nós aprendemos também
na lição sobre benignidade e bondade, a diferença entre eles é que estão caminhando juntos. Então, todos os aspectos do fruto estão caminhando juntos, né? Caminham juntos. E hoje nós vamos então falar sobre fidelidade. Sobre fidelidade. A Bíblia diz que quando nós aceitamos a Jesus, nós recebemos o fruto do Espírito. Inclusive, vamos ler esse versículo, né? Vamos lá, vamos relembrar esse versículo que está lá no livro de Gálatas. Você já sabe, né? Livro de Gálatas. Qual que é o capítulo? 5. Qual que é o versículo? 22. Versículo 22 de Gálatas, capítulo 5, diz o seguinte: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Quando nós aceitamos ao Senhor, nós recebemos esse fruto. E o Senhor quer que a gente exerça esse fruto, né? Que ele cresça em nós. E ele espera, então, que a gente tenha, fidelidade. Ele espera, então, que nós sejamos fiéis. Ter fidelidade exige que a gente seja fiel. Inclusive, a Bíblia diz lá em Coríntios, eu vou ler para vocês, está lá no capítulo 4 de Coríntios. Abra a Bíblia de vocês, acompanhem com a tia Bruna, lá no primeiro capítulo, no primeiro livro de Coríntios, capítulo 4, versículo 2, diz assim, o que se requer de todos é que sejam fiéis. Olha só, o que se requer, o que se quer de todos nós é que sejamos fiéis. Olha, então, realmente, diz lá que nós recebemos o fruto e que nós precisamos ser fiéis, é exigido de nós que sejamos fiéis. Mas eu pergunto para vocês, então, o que é ser fiel, né? O que é ter fidelidade? O que é? O que é ter fidelidade? O que é, então, ser fiel? Olha só, fidelidade é o seguinte, eu trouxe aqui algumas definições de fidelidade. Se você for ao dicionário, você vai encontrar que fidelidade é lealdade. Então, ter lealdade é ser leal. Ser fiel é ser leal. Deixa eu ver se estou entendendo. Ser fiel, ter fidelidade é ter constância, ser constante. O que é ser constante? É não mudar, todos os dias estar firme. Olha só, firmeza tem a ver com ficar sempre igual, não ficar variando, não ficar... Um dia eu sou amigo de Deus, outro dia eu não sou amigo de Deus. Um dia eu vou à igreja e passo muitos e muitos dias sem ir à igreja. Isso não demonstra fidelidade, não demonstra lealdade ou constância, certo? Então, ser fiel é ser constante, é ser firme, é ser íntegro. Aquilo que você diz, você continua afirmando. Fala, olha, eu amo Deus. Eu sei que Ele morreu na cruz por mim. Você diz isso hoje e amanhã você diz isso de novo. Você continua afirmando isso. Você não muda, você é uma pessoa íntegra. Você acredita naquilo e continua até o fim, né? Quando diz aqui sobre firmeza, firmeza nas afeições e nos sentimentos. Você não é aquela pessoa que fica mudando de opinião ou mudando de sentimento com relação às coisas de Deus. Como eu disse, né? Um dia eu vou à igreja, outro dia eu não vou, um dia eu oro, outro dia eu não. Tem dias que eu sinto que eu amo Deus, tem dias que eu não sinto nada. Isso não é ser firme, né? Isso não é ser fiel. Então a Bíblia diz, a gente leu aqui no capítulo 4, versículo 2 de 1 Coríntios. Deus quer, Deus requer, Deus exige que a gente seja fiel, que a gente tenha fidelidade, certo? Então, lealdade. Nós temos que ser leais, fiéis, constantes, firmes, íntegros. Se caso nós tivermos que defender o nome do Senhor, nós vamos falar, sim, eu defendo.
Ele é Deus, Ele morreu na cruz por mim, eu sou salvo por Ele, eu sou pecador e preciso de Jesus. E continuar todos os dias assim, firmes, afirmando. Isso é ser fiel. E todos os dias falando para Deus isso, todos os dias você orando, buscando a Deus, você está demonstrando para Ele que você é fiel. E isso agrada muito, deixa Deus muito feliz, porque Ele quer que a gente seja fiel, certo? E a Bíblia diz também que nós devemos ser fiéis porque o nosso Deus é fiel. Deus é fiel. Olha essas qualidades aqui. Veja se essas qualidades a gente não encontra em Deus. Você encontra lealdade em Deus? Claro. Deus é leal, Deus não nos deixa, Deus é firme, Deus é constante. Sabe o que a Bíblia diz? Que Deus não muda. Eu vou ler para vocês esse versículo. Deus não muda, está lá em Malaquias. Olha só, Malaquias é o último livro do Antigo Testamento. Se você abrir a sua Bíblia e bem começando o Novo Testamento, você volta algumas páginas aí antes de Mateus e você acha o livro de Malaquias. Lá no livro de Malaquias, diz assim, ó, capítulo 3, versículo 6. De fato, eu, o Senhor Deus, não mudo. Por isso, vocês, descendentes de Jacó, não foram destruídos. Olha, Deus está falando que Ele não muda. Se Ele não muda, Ele é, olha só, constante. E a Bíblia diz em outros versículos também que Ele é fiel, que Ele não mente. Pessoas que mentem são fiéis? São íntegras? Não, porque ficam mudando. Pessoas, por exemplo, que são falsas, né, que não mantêm ali a verdade, não podem ser fiéis. E Deus diz que Ele é fiel, Ele não mente, Ele não muda, não há sombra de variação, diz a Bíblia, porque Ele é firme. Ele é firme conosco. A Bíblia diz que Ele é fiel, Ele é tão fiel conosco que mesmo se a gente não for fiel, Ele continua fiel, porque Ele não muda. Deus é fiel. Então não se esqueça disso. Deus quer que a gente tenha fidelidade. E esse fruto tem que crescer em mim e em você. A gente precisa ser fiel, leal, constante, íntegro, firme. Não pode ficar variando. Ai, hoje estou meio fraco. Não, fica firme. Deus quer que você fique firme. E não pense que você está sozinho. Às vezes é difícil ser fiel. Às vezes é difícil ficar firme. Mas eu já falei aqui para vocês. A Bíblia diz que Deus não nos deixa. Ele não nos abandona. Tá difícil ter fidelidade? Ore ao Senhor e lembre-se que Ele não te abandona. Ele não te deixa. A Bíblia diz lá em Hebreus, aquele versículo lá famoso que diz assim, ó. Lembra com a mãozinha. Nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Bruna, você põe o seu nome. Isso demonstra que Deus é fiel, Ele não nos deixa, Ele não nos abandona e nos ajuda a ser fiéis também, certo? Glórias a Deus. Olha, antes de começar a falar sobre a nossa história de hoje, para mostrar sobre fidelidade, né, para a gente falar sobre fidelidade, eu quero cantar uma música com vocês bem bacana e eu quero que vocês me ajudem, tá bom? Quero que vocês cantem bem alto, me ajuda aí, tá bom? Vamos lá. 1, 2, 3. Posso ser um missionáriozinho, se falar de Cristo ao companheirinho. Posso trabalhar em minha terra, manda-me, pois, Senhor. Não preciso atravessar os mares para dar aos outros novas salutares. Posso fornecer sustento aos outros que meu Senhor mandou. Hei de orar e trabalhar fielmente. Caso Deus me chame, seguirei contente para os campos que vão branquejando. Dispõe de mim, Senhor. Glórias a Deus. Gostaram? Olha o que esse hino diz. Hei de orar e trabalhar fielmente.
Olha, tem a ver com fidelidade, que nós estamos vendo hoje, ó. Um dos aspectos do fruto do Espírito. Fiel, trabalhar fielmente, ou seja, ser constante. Quero ser constante. Caso Deus me chame, seguirei, ficarei firme e contente, né? Nós falamos já de alegria na semana passada. Olha só que bonito esse hino, que tem tudo a ver com a nossa história de hoje. A nossa história de hoje conta o seguinte: havia três amigos, três meninos que gostavam muito, muito de ir à casa da Dona Maria. Na casa da Dona Maria, todas as terças à tarde, tinha um estudo bíblico. Tinha lá um estudo bíblico toda terça à tarde. E a Dona Maria chamava os vizinhos, chamava os conhecidos, alguns parentes, e as crianças iam chamando outros amiguinhos e iam compondo lá uma sala de estudo bíblico. Quando esses meninos começaram a ir, né, eles foram convidados pelo César. César é um dos três meninos. Os três meninos eram o César, o Douglas e o Zeca. O César foi primeiro e o Douglas e o Zeca foram convidados do César, certo? Então, eles foram na terça-feira à tarde e entraram bem devagarzinho na casa da Dona Maria, porque eles perceberam que o culto já havia começado e ela estava cantando bem esse hino, junto com as crianças. Posso ser um missionáriozinho. E as crianças estavam muito animadas. Eles entraram bem devagarzinho, sentaram e cantaram junto com as crianças. Logo que acabou o hino, eles sabiam que viria um outro pastor, né, um pastor Aldo, para pregar a palavra, para dar o estudo para eles. E eles ficaram cochichando assim, bem baixinho, porque o César falou assim: meninos, vocês estão sabendo que vai ter uma novidade hoje aqui? Me falaram que vai ser uma novidade um pouco triste. Sabe o pastor Aldo? Ah, sei, o pastor Aldo, ele que vai dar o culto hoje, né, vai trazer o estudo pra gente. Ele mesmo. Sabe, a minha mãe e o meu pai me contaram que ele vai viajar, que ele vai para um lugar muito longe, que ele vai para um lugar que se chama Timor-Leste e não vai poder vir mais conosco, ficar conosco aqui no estudo bíblico, não vai mais contar aquelas histórias super legais que ele conta sobre a Bíblia e sobre outros missionários. Os meninos, o Douglas e o Zeca, ficaram muito chateados. Eles até começaram a falar mais alto: como assim? Ele não vai vir mais. Aí o César, que todas as crianças começaram a olhar: quem não vai vir mais? Ninguém, nada não. E eles ficaram muito bravos. Falaram: não acredito que o pastor Aldo não vem mais. Ele é tão legal, ele é tão bacana, eu gosto tanto quando ele conta as histórias, ele é tão simpático, ele sempre ora por nós, sempre quer saber das nossas famílias, como nós estamos. E o César começou a pensar, começou a se lembrar de quando ele conheceu o pastor Aldo. Ele começou a se lembrar que os pais dele estavam quase se divorciando, que era uma briga todo dia em sua casa. Mas o pastor Aldo começou a orar, chamou esse casal para ir para a igreja e com alguns dias depois, o papai e a mamãe do César estavam indo à igreja e ele também. E o melhor, aceitaram o Senhor Jesus como Salvador. E ele ficou pensando nas coisas boas que o pastor Aldo fazia, né, com a família dele e com muitas outras na igreja. Então ele ficou muito triste. E os meninos ficaram furiosos. Não é possível. Quer saber? Disse o Douglas. Quer saber? Se ele não vier mais, eu também não venho. Eu não venho mais ao estudo bíblico aqui na terça-feira. Tudo bem, não venho mais. E aí o Zeca, eu também não. Não vou vir mais no estudo bíblico aqui. E eles concordaram, né? O Douglas e o Zeca. Mas o César gostava muito do pastor Aldo. Mas também gostava muito do estudo bíblico. Não havia necessidade também de deixar de vir ao estudo bíblico. Com certeza viria outra pessoa de Deus para dar o estudo, né? Dar a palavra todas as terças. E ele ficou muito pensativo,
ficou conversando com os meninos. E logo quem chega lá na frente? O pastor Aldo. Logo quando ele chegou, as crianças, oi pastor, tudo bem? Sentaram para ouvir o que o pastor havia para dizer, né? E junto dele havia até uma moça nova que ninguém conhecia, que estava com uma caixa bem bonita. Todos ficaram curiosos, né? E o pastor Aldo se sentou, os meninos já estavam lá de cara feia, assim, né? O Douglas e o Zeca. E o César falando, gente, disfarça, né? Disfarça. Ai. E aí o pastor Aldo realmente falou, olha, crianças, eu tenho uma novidade para vocês que me deixa muito feliz, mas também muito triste, porque eu não vou poder mais vir aqui de terça-feira. Eu estou indo a um país que se chama Timor-Leste. Lá, eu e minha família, nós seremos missionários. Deus colocou no meu coração algo há muito tempo, que eu preciso falar de Jesus para todas as crianças que estão à minha volta e para crianças que estão longe, que eu posso ser um missionário e pregar para as pessoas e para as crianças. E Deus tem colocado isso no coração da minha família e finalmente chegou o dia. Nós vamos ficar um tempo em uma escola aprendendo sobre o que é ser missionário. Depois nós iremos para a missão lá no Timor-Leste. Há muitas crianças lá e eu preciso falar disso para essas crianças. Deus tem colocado no meu coração e eu preciso ser fiel ao chamado dele. Ele mandou eu ir e eu quero ser fiel, eu quero estar lá, para mim é muito bom. As crianças fizeram uma carinha de triste. Ai, pastor, mas o senhor não vai mais vir aqui, nós vamos ficar com muitas saudades. E começaram a fazer perguntas sobre o país. Descobriram, por exemplo, que lá no Timor-Leste, um país da Ásia, as pessoas que moram lá falam português. Olha que legal. O pastor estava estudando inglês, mas para se comunicar com outras pessoas durante a viagem, com outros missionários que ele encontraria lá. Mas com as pessoas ele poderia falar em português. Olha que legal. E ele foi conversando com as crianças, dando lá muitas curiosidades, né? Falando sobre muitas curiosidades do Timor-Leste. E as crianças se empolgaram novamente. E aí um dos meninos, o Zeca, tava com aquela cara bem assim. Falei, pastor, tá bom, você vai. Tá todo feliz aí que você vai, né? Mas e a gente? E a gente? Quem vai dar o estudo bíblico pra gente? Quem vai ficar com a gente toda terça-feira? Aí o pastor Aldo deu um sorriso, falou, Zeca, eu já cuidei disso, não se preocupe. Vocês estão vendo a Eliane que veio comigo hoje? A Eliane veio para se apresentar para vocês, porque é ela que dará continuidade aos estudos bíblicos de terça-feira aqui na casa da Dona Maria. Nossa, ela parece ser muito divertida, nossa. O Zeca ficou fazendo pouco caso, o Douglas foi na onda dele, ficou fazendo cara feia e o César fazendo, gente, para com isso, estamos deixando com vergonha, para com isso. Ai, pastor, eu não vou vir mais. Se o senhor não vier, eu não venho mais. O Douglas disse. E o pastor Aldo, não, vocês precisam entender que Deus tem um chamado e eu preciso ser fiel a esse chamado. Mas a Eliane continuará com vocês porque também é fiel ao chamado dela de estar aqui com vocês pregando a palavra de Deus. E aí ele começou a falar da Eliane, foi pegar os materiais dele para dar a aula daquele dia. Falou, olha crianças, a Eliane tem um grande presente para vocês. Todas as crianças se aproximaram dela, pegaram lá um chocolate delicioso que ela trouxe. E aí, conversando com a Eliane, as crianças se empolgaram. Até mesmo o Zeca e o Douglas. Mas enquanto o Zeca e o Douglas foram até a Eliane, o César ficou conversando com o pastor Aldo. E o pastor Aldo falou, olha, César, há muito tempo atrás, quando eu ainda tinha a idade de vocês, eu senti de Deus, assim, eu aceitei Jesus, eu senti que Deus tinha um plano para mim, um plano maravilhoso. E eu falei para Deus, eu preciso cumprir esse plano até o fim, todos os dias da minha vida. Eu quero ser fiel a esse plano que o Senhor tem para mim.
E o César ficou maravilhado. E ele sabia, o pastor Aldo falou, né? Eu sabia dentro de mim que era um plano perfeito, porque tudo que Deus faz para nós é perfeito. E eu falei, Senhor, tudo que o Senhor quiser de mim, eu quero ser fiel, eu quero cumprir, eu quero ter fidelidade em tudo que o Senhor pedir para eu falar, para eu fazer. E ele pediu, ele falou comigo, eu senti dentro de mim que eu precisava falar de Jesus às crianças. Por isso eu estou aqui. E por isso também eu vou ao Timor-Leste, porque eu sou fiel. Sou fiel a essa promessa que eu fiz, né? Que eu fiz para o Senhor desde a minha mocidade, desde que eu era bem jovem. Então eu estou me sentindo muito feliz. E o César falou, olha, pastor, eu também sinto isso. Eu já aceitei Jesus, a minha família já aceitou Jesus, e eu sinto isso dentro de mim também. Sinto que eu quero cumprir o plano que Deus tem para mim. Eu entendi que Deus tem um plano diferente para cada um de nós, que gira em torno de falar a palavra dele para as pessoas e ser fiel a esse plano. Quero ser fiel a esse plano. E eu vou fazer a mesma coisa que o Senhor. Mas eu tenho uma dúvida, porque os meninos, eles ficaram muito chateados. E eles falaram que não querem mais vir aqui, pastor. Se o senhor não vier mais, eles não querem mais vir. E aí o pastor Aldo falou, olha, César, isso é difícil. Nós não podemos forçá-los, mas eu tenho certeza que se você se propor a orar pelos seus amigos, orar pelo Zeca e pelo Douglas, eles vão continuar vindo sim. Você vai ser uma boa influência para eles. Deus vai usar você para que eles venham ao culto, para que eles ouçam a palavra, para que eles aprendam o que é ser fiel. Não assim, só porque o pastor não vai vir mais também, não vou vir mais. Isso não demonstra lealdade, constância, né? Os meninos não estavam sendo constantes. Estavam, o pastor não vem mais, eu não venho também. Não é? Então, eles têm que aprender o que é fidelidade. E eles vão aprender ouvindo a palavra de Deus e deixando o Espírito Santo trabalhar. Então, ore por eles. Então tá bom. César conversou com ele e foi também até a Eliane pegar um chocolate, né? Chegando lá, ele encontrou os meninos, depois eles voltaram para os lugares. E sabe o que os meninos falaram? Sabe, Zeca? Sabe, César? Até que a Eliane é legal. Esse chocolate tá maravilhoso. E sabe o que ela disse? Que foi ela que fez. Nossa, se ela faz uns chocolates assim, imagina contar umas histórias pra gente aqui, passar uma tarde com a gente. Nossa, ela deve contar umas histórias assim bem legais, assim como o pastor Aldo. E deve fazer cada doce. Acho que ela vai vir outros dias com outros doces para nós. Não é que o Douglas e que o Zeca já estavam querendo vir na próxima semana? Eles que tinham falado que não vou vir mais, o pastor Aldo não vai vir mais. Eles estavam já querendo vir na próxima semana. Olha só como Deus faz. Como Deus nos ensina a ser fiel. E o César ficou muito feliz, porque ele sabia que o Douglas e o Zeca estavam próximos a aceitar Jesus como Salvador. O pastor Aldo estava explicando lá no estudo bíblico que o Senhor Jesus morreu por nós em nosso lugar para nos salvar dos nossos pecados. Ele ensinou que Deus preparou o céu para a gente morar, que Ele é santo, que onde Ele mora só há santidade e alegria. E Ele preparou o céu para a gente morar. Mas como nós somos pecadores, esse lugar para a gente morar não é possível, não está acessível, porque o pecado faz separação entre Deus e o homem. E os meninos já tinham aprendido isso, mas estavam na dúvida, poxa, mas será mesmo que eu preciso de Jesus para ir para o céu? Sim, o pastor Aldo estava explicando. Vocês precisam sim, porque o pecado não deixa você entrar no céu, deixa você bem longe de Deus. E sabe os pecados que você comete? Xingar, brigar com o irmão, fazer cara feia quando a mamãe fala, desobedecer,
Falar que vai fazer uma coisa e não faz, não ser fiel, mentir, tudo isso é pecado, te afasta de Deus. E os meninos estavam entendendo. É verdade. Tudo isso eu cometo. A Bíblia diz que todo mundo pecou. É verdade. E o pastor Aldo também estava explicando que, ok, você não pode ir para o céu por causa do seu pecado. Mas Deus não quis que você ficasse longe dele para sempre. Ele preparou um plano maravilhoso, um plano perfeito, que foi enviar Jesus para morrer no nosso lugar, para que a gente pudesse ir ao céu. Por que ele teve que morrer em nosso lugar? O pastor Aldo explicou. Olha, a Bíblia diz que todo pecado, o salário do pecado é a morte. Você teria que morrer por causa do seu pecado, derramar o sangue. Mas, como Deus não queria que você morresse por causa do seu pecado, ficasse longe de Deus para sempre, ele enviou Jesus. Jesus falou, não, vou morrer no seu lugar. Ele pegou o seu pecado, o meu pecado, e morreu. Derramou o sangue dele para que fossem perdoados os nossos pecados. Olha que bênção! Os meninos já estavam entendendo isso. E o pastor Aldo explicou, se você acreditar, ter fé, que Jesus fez isso por você, que ele morreu, derramou seu sangue por você, para perdoar você dos seus pecados, se você crer nisso e receber Jesus, falar, olha Jesus, o Senhor é o meu único e suficiente Salvador, eu creio que o Senhor fez isso por mim, eu sei que eu posso ser santo e morar no céu com o Senhor Deus lá no céu um dia, eu sei que pode acontecer isso. Se você fizer isso, os seus pecados estão perdoados e o seu coração limpo, você está justificado. É isso que Deus quer. E os meninos já estavam entendendo isso. E não é que, pensando sobre isso, na terça seguinte, quem foi ao culto? Quem foi lá ao estudo bíblico na terça-feira? O Zeca e o Douglas. E o César já estava lá esperando. Eu sabia que vocês viriam, eu sabia. Glória a Deus. E ele falou, olha, isso é ser fiel, é você continuar firme, continuar constante, independente do que aconteça, porque o nosso Deus é fiel e nós temos que ser fiéis a Ele. Seja fiel você também, seja fiel, faça assim um propósito, igual o pastor Aldo, o César, né? Eles fizeram, falaram, olha Senhor, eu sei que o Senhor tem um plano na minha vida, eu quero cumprir esse plano fielmente, eu quero ser fiel ao Senhor. Quero ser fiel todos os dias. Eu quero orar todos os dias, ler a Bíblia todos os dias. Eu quero falar com o Senhor, eu quero ir à igreja. Quero assistir aos cultos, cultuar junto aqui com as tias da escola dominical, do culto à noite. Me ajuda a ser fiel. Ele vai te ajudar, certo? Seja como o pastor Aldo, que foi fiel ao seu chamado, foi pregar a palavra para as crianças lá no Timor-Leste. Seja fiel como César, que fez um propósito com Deus e continuou firme. Seja fiel como o Douglas e como o Zeca, que aprenderam que precisam ser fiéis independente da situação, certo? Vamos falar com Deus, vamos pedir para Deus para que a gente seja fiel. Vamos lá? Vamos juntos então, vamos orar e pedir isso ao Senhor. Senhor Deus, nós te agradecemos muito por ter aprendido que nós precisamos ser fiéis ao Senhor, ser leais, constantes, firmes. Nos ajude, Senhor, a ser fiéis. Nos ajude a ser fiéis todos os dias. Nos ajude, Senhor, diante de qualquer situação, a ser fiel, a escolher ser fiel ao Senhor, obediente. Nos ajuda, Senhor. Perdão, Senhor, pelas vezes que nós não fomos fiéis. Nos ajude, Senhor, a seguir o plano que o Senhor tem para nós, que nós sabemos que é um plano perfeito e maravilhoso. Nos ajuda, Senhor, em nome de Jesus. É isso, crianças. Fique com Deus, sejam fiéis ao Senhor e lembrem-se de cada um dos aspectos do fruto que nós precisamos desenvolver todos os dias. E estaremos aqui no próximo domingo na escola dominical, as tias Núbia e tia Gabi no período da tarde e à noite mais um culto ao Senhor, tá bom? Um grande beijo para vocês, fiquem com Deus e até mais. Beijos!